Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Palavra do Eterno. A bênção do Senhor. Provérbios capítulo 10, versículo de número 22. A bênção do Senhor prospera e não acrescenta dores. Nós vamos meditar nesse versículo como base, mas também vamos dar uma olhada em outros textos para que nós possamos chegar a alguma consideração final. Para a introdução, vamos ler Gênesis capítulo 31, do versículo 36 ao 42, que diz assim: Jacó ficou irado e discutiu com Labão, exclamando: Qual é o meu crime? Que pecado cometi para que me persigas? Procuraste entre todos os meus utensílios. Encontrastes acaso algum objeto de tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, e que eles julguem entre nós. Eis que há 20 anos estou contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, e eu não comi os cordeiros do teu rebanho. Não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava sua perda. De mim reclamavas o que fora roubado de dia e o que fora roubado à noite. Durante o dia devorava-me o calor, durante a noite o frio, o sono fugia dos meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa, e te servi 14 anos por causa das tuas filhas, e mais 6 anos por teu rebanho. 10 vezes tu mudastes o meu pagamento. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivera comigo, me abençoando, certamente tu me terias despedido de mãos vazias. Mas o Eterno viu minhas canseiras e o trabalho exaustivo dos meus braços na noite passada e me fez justiça. Nós acabamos de ler no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Eterno prospera e não acrescenta dores. Mas o que nós estamos vendo é justamente o oposto. O nosso patriarca Jacó dando aqui uma lista de sofrimentos. Ele narra o sofrimento, ele narra as dores, ele narra a injustiça, ele narra uma situação que nos faz chegar, no mínimo, a uma conclusão. A Bíblia vai nos dizer que a bênção do Eterno prospera e não acrescenta dores. Então, por que Jacó sofreu tanto? Simples a resposta, é porque Jacó não estava debaixo da bênção. Eu sei que isso parece até contraditório, heresia, mas você vai entender até o final. O que nós podemos dizer até aqui é que, com certeza, a Bíblia dizendo que a bênção do Eterno, ela faz você prosperar e não acrescenta dores. E de repente nós encontramos um homem que vai falar em palavras claras que Deus viu a canseira, o trabalho exaustivo dos seus braços e fez justiça. Então ele não estava debaixo da bênção do Eterno até então. Isso nós já podemos ter a convicção. Por quê? Porque a bênção do Eterno, ela vem sobre a sua vida e ela não acrescenta dores. Então que fique claro, até então Jacó não estava debaixo da bênção. Agora vamos ler Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao 26. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada.
Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou-lhe na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Olhe a prova cabal de que Jacó não estava debaixo da bênção, porque se ele estivesse debaixo da bênção, ele não teria pedido, a não ser que me abençoe. Então ele mesmo vai testificar que até então ele não está debaixo da bênção do Eterno. É só você reparar o versículo 26. Eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoe. Jacó buscava uma bênção. Ele queria que a bênção de Deus até ele, viesse até ele, estivesse nele. Então ele pede àquele que luta com ele: eu não te deixarei partir enquanto você não me abençoar. Mas que bênção seria essa que ele gostaria de ter? Teria essa bênção um nome, um propósito específico? Que bênção seria essa? Nós vamos primeiro dar uma analisada novamente no contexto do que nós já estudamos. O contexto é de trabalho. Olha o que acontece com Jacó. Jacó trabalha 20 anos na casa do seu sogro, e ele sofre todo tipo de dor, todo tipo de opressão, todo tipo de injustiça acontece com ele. Tanto é que ele sai dali amargurado, ele sai dali fugido, ele sai dali revoltado. Por quê? Porque ele foi injustiçado. Tem um dado momento que ele diz assim: 10 vezes você muda o meu salário. Então, o contexto que nós temos é um contexto de vida profissional, de trabalho. E de repente ele fala assim: eu não te largarei se você não me abençoar. Então, o que seria essa bênção? No hebraico, nós temos duas palavras para trabalho. Alguns rabinos vão dizer que uma era usada antes da queda e outra é usada para depois da queda. A primeira palavra é eved. Tradução mais próxima é servo, escravo, empregado, criado. Essa é usada para depois da queda de Adão. Antes de Adão era usado avod. E a tradução é trabalhar, servir, adorar a Deus, render culto, servir ao Senhor. Então, nós temos aqui uma implicação de que trabalho é adorar a Deus. Tem muita gente que confunde, acha que adoração é música, adoração é louvor, e não é. Adoração é servir ao Senhor naquilo que Ele te chamou. Adorar é servir. Adorar é trabalhar em prol do reino. Adorar, prestar culto, é fazer o que Deus quer que você faça. Se você está trabalhando naquilo que Deus te chamou para fazer, então você está adorando a Deus com o seu trabalho, porque você faz exatamente o que Ele te chamou para fazer. Então isso é o resumo de adoração. Quando você canta, quando você entoa músicas, quando você ergue os seus braços, quando você se joga na presença do Eterno, isso é outra coisa, isso é louvor. Isso não é adoração necessariamente falando. Isso faz parte de uma adoração, mas não é a adoração em si. Adorar a Deus é literalmente fazer a vontade perfeita de Deus. E Yeshua vai nos ensinar isso quando ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando ele diz a minha comida, ele está dizendo de algo que você necessita para viver. Então ele diz: olha, fazer a vontade do meu Pai é o que eu necessito para viver. Então, queridos, adorar é trabalhar, adorar é servir, adorar é fazer a vontade de Deus. Se você não serve ao Senhor, e quando eu digo servir ao Senhor, não é prestar culto, não é ir à igreja, não é ir a uma célula, estou falando de fazer o que Ele quer que você faça. Não é? Cada um de nós tem uma função no reino. Então, de repente,
você foi chamado para uma função específica. E se você não faz essa função específica, então você pode cantar, você pode render graças, você pode entoar louvores, mas você não estará adorando completamente. Então é necessário você trabalhar em prol do reino. Aí você e o Eterno vão definir qual é a função que ele delegou a você. A uns são chamados para pastores, outros apóstolos, para outros evangelistas, para outros doutores e mestres. Então cada um foi chamado numa função. Alguns são diáconos, outros são missionários, outros são cantores. Mas cada um é chamado na sua função, e na sua função ele tem que trabalhar para o reino. Consequentemente, fazendo isso, ele estará adorando. Mas voltando ao nosso tema, então nós temos as duas palavras, uma para antes da queda, outra para depois da queda. Para lembrá-los, a palavra usada para depois da queda, ela significa servo, escravo, empregado, criado. Ela tem uma conotação mais pejorativa. Enquanto que a primeira palavra antes da queda é trabalhar, servir, adorar, render culto, servir a Deus. Ela tem uma conotação melhor. Então, para a gente contextualizar tudo isso aí, a bênção de Gênesis capítulo 2, versículo 15, a bênção que nós vamos falar dela, olha o que o texto diz. Assim o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele. Zelar, tá? Zelar aí é lavrar, é trabalhar por ele, e nele fazer suas plantações. Veja que o homem, ele não foi colocado no Éden simplesmente para ficar ali deitado, dormindo 24 horas por dia. Ele tinha que zelar daquilo que Deus já havia feito. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Então esse era o trabalho do homem antes da queda. Era algo que ele fazia, era como se ele estivesse cuidando do jardim de Deus. Ele estava cuidando da sua casa, porque ele morava ali, mas era o jardim que Deus plantou. Então ele era o jardineiro de Deus. Agora, a maldição no capítulo 3, versículo 17 de Gênesis, vai dizer o seguinte: então voltou-se para o homem e ordenou: porquanto escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento, olha a palavra, com sofrimento obterás do solo o seu alimento. Lembra de Jacó? Todos os dias da tua vida a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerá o teu pão, até que volte ao solo, pois da terra foste formado, e para a terra retornarás. Então veja que qual é a bênção e qual é a maldição. A bênção é quando você está zelando do jardim do Senhor. A bênção é quando você está cuidando da plantação do Senhor. A bênção é quando você está trabalhando para o Senhor. A bênção é quando você está trabalhando naquilo que Deus te delegou. A maldição é quando você é expulso da presença de Deus. É quando a pessoa é expulso do jardim. Então ele tem que trabalhar por conta própria. Então ele tem que produzir por si mesmo. Então ele tem que arar uma terra que está debaixo de maldição. E foi exatamente o que Jacó estava experimentando. Ele fugiu da casa dos seus pais, onde ele estava ali vivendo uma vida debaixo da bênção. E quando ele chega ali naquele local, que era um local idólatra, ele começa a arar uma terra, a lavrar uma terra que estava debaixo da maldição. E ela não produzia na sua força para si. Então, queridos, a bênção é trabalhar para o Senhor nas coisas do Senhor. Isso não significa necessariamente que tem que ser 100% envolvido com questões religiosas. Você pode ter uma profissão e com a sua profissão, seja ela qual for, você pode investir no reino de Deus. E quando nós falamos investir, nós não estamos falando financeiramente, nós estamos falando de tempo. Por exemplo, você pode ser um médico
que tem o seu horário de trabalho, mas nos seus horários de folga, nos seus horários que você tem, que não está no seu consultório, você pode atender pessoas em prol do reino do eterno. Isso nós podemos aplicar a todas as profissões. Você pode ser um advogado e dentro dessa perspectiva, fora do seu horário de trabalho, você pode atender pessoas pelo reino, dar orientação jurídica pelo reino. Então, como eu disse, tudo isso pode ser aplicado em qualquer local. Você pode ser um pedreiro e você trabalha a semana inteira, você tem seu horário, mas num dia de folga você pode abençoar uma família que esteja precisando. Então nós não teremos discordâncias, discrepâncias. Qualquer função que lhe foi delegada na terra, ela pode ser usada para o reino. Isso é trabalhar no jardim do Senhor. Por quê? Porque nós somos o que Deus plantou. Nós somos a plantação do eterno. Então quando nós investimos nos irmãos, quando nós trabalhamos em prol dos irmãos e não de instituições, nós estamos cuidando do jardim do Senhor. Nós estamos lavrando a terra e fazendo com que ela dê mais fruto. Então a bênção do Senhor é trabalhar no jardim do eterno. A maldição é sair, ser expulso, fugir do jardim do eterno e ter que trabalhar por conta própria, ter que produzir numa terra que está debaixo de maldição. Essa é a maldição. Então o trabalho antes da maldição. O que era o trabalho antes da maldição? Gênesis 2,15 vai dizer: tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Esse é o trabalho antes da maldição. E o trabalho depois da maldição é que ele foi lançado fora. Só para resumir para você, Gênesis 3,23. Antes, na presença de Deus. Depois, fora da presença de Deus. Para fazer um resumo bem completinho, é como se estivesse lavrando a terra dentro e depois fora do jardim. Lavrando a terra abençoada, depois lavrando a terra amaldiçoada. Lavrando a terra na presença do Eterno e lavrando a mesma terra fora da presença do Eterno. Então, queridos, a bênção que ele buscava era estar trabalhando na presença do Eterno. Era estar produzindo na presença do Eterno. Por quê? Porque era o que ele desejava. Ele, com certeza, ele sabia que a bênção enriquece e não acrescenta dores. E de repente ele olha para si e ele está carregado de dores até na alma. A alma está toda machucada pelos trabalhos da vida. Então a bênção enriquece e não acrescenta dores. Por quê? Porque é exatamente trabalhar e lavrar na presença do Eterno. Lavrar um solo abençoado. Lavrar o solo que dá o seu melhor para que você seja abençoado. É desfrutar do que o Eterno faz. É do que o Eterno faz produzir para nós. Jacó não desfrutava disso. Pelo contrário, tudo que ele produzia ia para o seu tio Labão. Tudo que ele produzia, tudo que fazia acontecer numa terra amaldiçoada que já não era boa para a produção, ainda tinha o problema de ser surrupiado pelo seu tio, Labão. E ele sai de lá fugido. Gênesis 31, do versículo 42, diz assim: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não fora comigo, certamente você teria me despedido de mãos vazias. Mas Deus viu as minhas canseiras, o trabalho exaustivo dos meus braços, e na noite passada me fez justiça. Então Deus ainda fez algo por ele, senão ele teria saído de lá com uma mão na frente e outra atrás, ou de mãos abanando. Jacó então percebe que trabalhava com muito labor, e a terra não dava o seu vigor para ele. Então ele, conhecedor da tradição oral, para quem não sabe o que é tradição oral, são as histórias passadas de pai para filho, coisa muito comum entre os judeus. Com certeza Adão passou para os seus filhos, o seu filho Sete, a história do Éden, e Sete passou para o seu filho, que passou para o seu filho, que chegou em Jacó. Então ele conhecia a tradição oral e como havia acontecido no Éden.
Então, que bênção que ele pede? Ele pede a bênção do Éden. Ele quer aquela bênção sobre ele. Repare que depois desse episódio, depois desse pedido, na história de Jacó já não há mais sofrimento por trabalho, para produzir a sua própria existência. Dali para frente ele se mantém. O que Deus colocou nas mãos dele o mantém. E detalhe, quando vem a fome na terra, José, seu filho, o leva para ser sustentado por ele. E detalhe, na melhor terra do Egito, ou seja, começa então a receber o vigor da terra sem o seu próprio esforço. E ainda, para ratificar bem o ensinamento, até o alimento que ele supostamente compra do Egito não lhe é cobrado. Ou seja, a bênção consiste em receber do Eterno o sustento para a sua subsistência. A bênção consiste em receber de Deus e não ter dores por isso. Se o seu trabalho te causa dores, se o que você faz te causa excesso de cansaço, tirando o cansaço físico natural, se ele causa um cansaço mental, um cansaço psicológico, um cansaço da alma, se causa dores, se causa insônia, se causa desespero, se você não tem mais vontade de ir, então você está debaixo da maldição. Você está debaixo da maldição e precisa buscar a bênção de Deus. Para você conferir os textos que eu citei, leia Gênesis 45, versículo 9 a 11, onde vai falar de José chamando o seu pai para si e que ele mesmo sustentaria. Vamos fazer as considerações finais. Primeiro, toda Israel vivia essa bênção. Todo Israel vive essa bênção. Olha o que o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 até o 10, o que diz: Eis que o Senhor teu Deus vai te fazer herdar uma terra boa, repleta de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e colinas, terra que produz trigo, cevada, videira, figueira, romanceira, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará o pão e onde não sentirás falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde podereis extrair cobre das colinas. Comerás e ficarás satisfeito, e bendirás o Eterno teu Deus na terra que ele te dá. Então veja que o Eterno deu uma terra que já produzia nas mãos do povo judeu, na mão de Israel. Olha Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 5. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Olha a bênção sobre o povo judeu. Olha, a bênção que Jacó buscava era essa. Yeshua ensina, ele replica esse ensinamento da Torá em Mateus 6, 25 a 34. Ele diz: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã já é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos, os gentios, os ímpios, os pecadores que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Portanto, buscai assim, em primeiro lugar,
o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, trabalhar em prol do reino, implantar o reino, implementar o reino, levar o reino, alcançar um voo maior pelo reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal de cada dia em si mesmo. Veja que ele está dizendo, trabalhe no jardim de Deus, faça o que o Eterno quer que você faça, trabalhe pelo reino, implante o reino, leve o reino mais longe, anuncie o reino, anuncie as boas novas do reino. E então essas coisas, elas vos serão acrescentadas. Paulo replica o mesmo ensinamento em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11. Ele diz assim: aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resultem em ação de graças ao Eterno. Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele vai replicar mais uma vez: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Portanto, fica aí essa palavra. A bênção do Eterno, ela precisa estar sobre você. A bênção do Eterno consiste em trabalhar na presença do Eterno, em fazer do seu trabalho uma adoração, em fazer do seu trabalho um serviço a Deus. O seu trabalho precisa ser um serviço a Deus. Quando você faz um trabalho, fazendo ele um serviço a Deus, fazendo dele um serviço a Deus, você faz com excelência, você faz o seu melhor. Você atende aquela pessoa como se estivesse servindo ou atendendo o próprio Senhor. Porque você não faz para as pessoas, você faz para Ele. Isso é a adoração perfeita. Então que essa palavra, ela entre no seu coração e a partir de hoje, a sua vida seja mudada nessa área em nome do Mashiach. Se essa palavra edificou o seu coração, curta, compartilhe. Faça que mais alguém ouça essa palavra, leve mais adiante, implante o reino através desta palavra, em nome do Mashiach. Se você não é inscrito no canal, aí uma boa razão para você se inscrever no canal. Você nos ajuda a levar o reino mais adiante. Acione o sininho de notificação, porque toda quarta-feira nós iremos postar vídeos novos e quando isso acontecer, você será notificado. Então, nos ajude a levar o Evangelho de todas as formas possíveis. Que o Eterno abençoe a sua vida poderosamente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor tenha misericórdia de ti e te ponha o Shalom.